tanto a quem nos acompanha pela transmissão, quanto para quem está aqui conosco presencialmente. A gente está chegando na nossa penúltima aula sobre comunhão, comunhão dos santos e a igreja. E a ideia é a gente conversar hoje sobre comunhão e o culto do Senhor. A gente teve, no nosso primeiro trimestre, toda uma série sobre liturgia, sacramentos, o culto, e a gente estudou isso detalhadamente. E eu faço questão de, mais uma vez, agradecer o preparo do Guilherme Amarino, que nos ajudou profundamente na elaboração do conteúdo. Não foi só ele que deu aula, mas a elaboração do conteúdo é primordialmente dele, daquele primeiro trimestre. A Tassi, que nos ajudou também. E agora, nesse segundo trimestre, nós continuamos falando de igreja, mas a igreja como comunidade. Qual é a identidade comunitária da igreja? O que é a comunhão dos santos da igreja? O nosso objetivo hoje é relembrar um pouco do que a gente viu no primeiro trimestre, a respeito de liturgia, sacramentos e culto, e conversar a respeito e falar um pouco a respeito do que essas coisas, liturgia, sacramento e culto, elas influenciam a nossa compreensão de comunidade e como nós podemos ser uma comunidade verdadeira quando estamos em culto, quando cultuamos, quando estamos no domingo. Não faremos nada exaustivo, porque a gente teve um trimestre inteiro falando sobre culto, sobre liturgia, sobre sacramentos. A gente falou bastante sobre isso. Mas a gente vai relembrar algumas coisinhas e pensar em tudo aquilo que a gente estudou sobre comunhão e como essas duas coisas interagem entre si. Esse é o nosso objetivo hoje. Para isso, eu vou pedir para você se adiantar. Majoritariamente, a gente vai concentrar os nossos esforços dessa manhã na epístola de Paulo aos Romanos. Então, se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta em Romanos, a gente já fica adiantado nesse quesito. E a gente vai se concentrar mais especificamente no terceiro terço da carta aos Romanos. Ou seja, a gente vai dar uma olhadinha do capítulo 12 para frente. Tá? Então a gente vai se concentrar nesses capítulos. Para que a gente faça isso, eu queria convidar você que está me acompanhando online, e quem está aqui conosco também, a curvar a fronte e nos acompanhar em oração. Pai amado, a gente te agradece por essa manhã, te agradecemos pela sua misericórdia renovada, te agradecemos, Deus, pela escritura que o Senhor nos legou, para que conhecêssemos a tua vontade, para que entendêssemos aquilo que o Senhor quer de nós. Tudo isso para nós é motivo de gratidão, sobretudo é motivo de gratidão que, sendo nós pecadores e encontrados no erro, o Senhor nos resgatou, para convivermos contigo, para estarmos contigo, para desfrutarmos da experiência da tua presença. Isso é também motivo de gratidão. Então, o que te pedimos nessa manhã é que nas nossas limitações a gente possa entender melhor aquilo que o Senhor nos deixou por meio da tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender. Pedimos perdão por aquilo que não praticamos corretamente. Pedimos perdão pelos pecados que cometemos. E te somos gratos porque o Senhor nos aceita mesmo nesses pecados e, na verdade, o Senhor nos resgata deles. Isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Olha só. Antes de toda essa confusão que a gente começou a viver
em que pessoas brigam com pessoas simplesmente porque elas querem ter a opinião mais certa do mundo, e de uns 4, 5 anos para cá, essas batalhas por estar certo invadiram muitas vezes as nossas casas, as nossas famílias, as nossas celebrações de Natal. E a gente até conhece pessoas que deixaram de falar umas com as outras por divergência de opinião, o que é lamentável, é muito triste. Antes desses 5 últimos anos que a gente viveu em que isso aconteceu em grande medida, a gente também discutia, a gente também brigava. Somos seres humanos. E entre as grandes discussões, e que muito provavelmente em algum momento isso vai voltar, entre essas grandes discussões, dentro do ambiente de igreja, muito do que nos provocou desunião, seja em comunidades locais, seja brigas entre denominações, é o que eu espero que seja o culto. É o que cada um espera que seja o culto. Vocês, se não passaram por essa experiência, provavelmente ainda vão passar, pela experiência de se encontrar com pessoas que querem que o culto seja do jeito que ela imaginou que é o culto perfeito. Historicamente, na igreja brasileira, aí eu brinco às vezes com o Gui, que está aqui, né, que eu falo assim, historicamente a gente brigou muito, e brigou às vezes no bom sentido de lutar por alguma coisa, às vezes brigou mesmo, sem sentido, para ter bateria aqui atrás. Bateria é um negócio que, para quem é mais novinho de igreja, não faz tanto tempo assim que não podia ter bateria em igreja. Era um celeuma, era uma briga. Aí eu brinco um pouco com o Gui, que eu falo, pô, a gente brigou tanto para poder tocar rock aqui, e você vem com folk, que nem precisa tanto da bateria. Né? Mas, o que eu estou querendo dizer? O caso da bateria, ele é anedótico, e a gente pode brincar com o caso da bateria e tal, mas o que eu estou querendo dizer? Que sempre existiu, e possivelmente por causa da nossa carnalidade continuará existindo, uma disputa por como que o domingo vai acontecer. E muitas vezes, uma percepção de que o domingo não foi como deveria, porque não atendeu às minhas expectativas. Isso sempre existiu, isso vai continuar existindo. Pessoas que vocês conhecem, talvez venham à memória de vocês, ou talvez a gente mesmo pensando, putz, eu já fiz isso, que é imaginar que o culto tem que ser a coisa mais agradável do mundo para mim. Que deveria tocar o tipo de música que eu gosto. Ah, hoje o louvor não foi bom, mas por quê? Ah, mas que tocou aquela música ali que ela é muito lenta, muito paradinha, eu não gosto. E a verdade é que a gente perde uma quantidade enorme e preciosa de tempo com superficialidades a respeito daquilo que acontece no domingo. Essa é uma verdade triste, mas acontece. É ruim, mas acontece. Por isso nós tivemos um trimestre falando de liturgia, sacramentos e culto. Para quê? Para que a gente pudesse solidificar na nossa mente aquilo que é essencial no culto, que são coisas pelas quais nós devemos, sim, zelar, e às vezes até mesmo com energia e firmeza a esse respeito, mas que a gente saiba abrir mão daquilo que é supérfluo, daquilo que é superficial, e às vezes não abrir mão, mas às vezes pensar melhor nas possíveis mudanças ou alterações que se adequam melhor ao contexto no meio do qual a gente está. Quando que é possível fazer isso? Nesse primeiro trimestre, de maneira muito resumida, a gente tentou explicar que a gente não abre mão
basicamente do seguinte: celebração dos sacramentos. Um culto que não é o que eu quero, mas o que Deus ordenou, ele terá a celebração das ordenanças de Jesus Cristo, dos ordenamentos sacramentais dele. Batismo e ceia. Evidentemente, a gente não vai ter todo o culto com um batismo. Mas, se nós somos uma igreja que está recebendo novas pessoas, que tem pregado o evangelho, que tem feito discípulos, e nunca vemos batismos acontecendo durante culto, tem algum problema aí e a gente precisa corrigir. Essa é uma coisa. A outra coisa é a celebração da Eucaristia, da comunhão ou da ceia. Isso é algo que também, ordenança de Jesus Cristo, da qual nós não podemos abrir mão. E a outra coisa que a gente enfatizou e que não podemos abrir mão também é que o púlpito, embora ocupe o mesmo espaço físico agora, aqui e agora, o púlpito não é a escola dominical é um espaço no qual a gente se dedica a aprender mais a respeito do texto bíblico, que é muito positivo, mas não estamos em culto nesse momento. Agora, durante o culto, o púlpito, ele deve estar dedicado à exposição bíblica e à pregação do evangelho. O evangelho precisa ser pregado. Essas coisas não dá para abrir mão. Exposição bíblica, pregação do evangelho, celebração da nossa comunhão por meio do banquete da ceia e o batismo que inicia uma caminhada de discipulado com novas pessoas chegando à nossa igreja, essas coisas não dá para abrir mão. E certamente não foi a respeito dessas coisas que eu e você, nos últimos 20 anos, entramos em discussão. Era por causa da bateria. Da bateria, modo de dizer. Bateria é coisa bem antiga, discussão. Essa foi resolvida faz tempo. Mas se não era da bateria, era que tipo de música que está tocando. Se não é que tipo de música está tocando, é qual a duração da pregação. E nós temos uma dificuldade, que é o seguinte: uma parte substancial dessas nossas discussões tem pouco a ver com o texto bíblico e muito a ver com cultura. O que significa que uma igreja multicultural, cujos membros possuem uma bagagem cultural diversa, possivelmente vai entrar nesses embates, porque a gente carrega essas coisas na nossa cabeça, e uma vez carregando essas coisas na nossa cabeça, muitas vezes a gente se sente incomodado com a cultura do outro. Nós temos, no Novo Testamento, um exemplo de comunidade extremamente multicultural. Na aula passada nós conversamos a respeito da formação comunitária, principalmente em Jerusalém, no começo da igreja, que já tinha uma certa diversidade cultural não muito grande. Essa comunidade de Jerusalém, lá no começo de Atos 2, depois a gente leu junto Atos capítulo 6, depois passamos pelo apedrejamento de Estevão, no qual Paulo consentiu, capítulos 7 e 8. Essa comunidade de Jerusalém tinha um pouquinho de diversidade. Lembra que tinha as viúvas que falavam aramaico e as viúvas de fala grega, e ali já existia uma disputa por quem vai receber a parcela maior de ajuda comunitária, quem vai receber a parcela maior das doações, quais viúvas estão sendo privilegiadas, e a igreja vai ter que resolver esse caroço
do angu ali que tá formado. Então tem alguma diversidade. Não muitas, são todas judias. Umas da dispersão, de fala grega, outras de Jerusalém, de fala hebraica aramaica. Conforme o evangelho vai se espalhando, as comunidades vão saindo de Jerusalém e os missionários vão plantando igrejas ali no primeiro século em diferentes cidades da Ásia Menor, do sul da Europa, Grécia, onde hoje fica a Turquia, é o que a gente chama de Ásia Menor. E igrejas vão sendo plantadas ali, e essas igrejas vão sendo tão diversas quanto são diversos os públicos daquela cidade. Principalmente as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. O que acontece? Paulo está lá, em viagem missionária, plantando igrejas, e ele chega, por exemplo, em Tessalônica. A comunidade de Tessalônica será tão diversa quanto a população de Tessalônica é. Vai ser mais ou menos por aí. Não é uma comunidade tão diversa assim, a comunidade de Tessalônica. Já é um pouquinho mais do que Jerusalém. Por quê? Porque Paulo vai primeiro na sinagoga para falar com os judeus e, eventualmente, convencer alguns judeus daquela cidade de que Jesus Cristo é o Messias. E depois disso, ele começa a pregar o evangelho das boas novas a não-judeus, a gentios. E a maioria da igreja é formada por essa galera, em Tessalônica, por exemplo. Você vai ter um pouquinho mais de diversidade que Jerusalém, mas não é tanto. Agora, nós temos um exemplo, e por isso, lá no início da aula eu falei para vocês, nós vamos concentrar o nosso estudo em Roma, porque a comunidade romana é a comunidade mais diversa que nós temos no Novo Testamento, seguramente. Se você quiser fazer um exercício assim de pensar nos dias de hoje como isso seria, é o seguinte: Roma era o centro do mundo, como talvez hoje seja Nova York. Como hoje a gente pensa muitas vezes, se a gente está falando o centro do mundo europeu, a gente pode pensar em Londres, talvez, embora o Reino Unido tenha decidido sair da União Europeia. Quando você vai para uma cidade dessas, quem não teve a oportunidade de ir, eu torço para que um dia tenha essa oportunidade, uma oportunidade cultural enriquecedora. Você vai para uma comunidade dessas, você encontra naquela cidade gente do mundo inteiro. Você encontra naquela porção de terra cosmopolita por quê? Porque é uma polis, é uma cidade que concentra gente do cosmos, de todo o conjunto universo, de tudo quanto é lugar. São Paulo é um pouco assim. Não é muito, mas São Paulo talvez seja, no Brasil, a experiência mais próxima disso que a gente tem. Roma era uma parada dessa. Tanto num nível tamanho de diversidade ali, porque todo mundo ia para lá, para tentar uma vida melhor, para estabelecer um comércio que fosse um pouco mais próspero, para, de repente, alguém que tivesse um cargo, ofício público, um cobrador de impostos, por exemplo, talvez ele não morasse em Roma, mas frequentemente estivesse em Roma, tem que voltar para Roma para levar os tributos. Roma acaba sendo essa comunidade extremamente diversa, com gente do mundo inteiro, ali no primeiro século. E é tamanha a diversidade que Roma não precisou de um plantador de igreja, muito provavelmente. O que aconteceu? Essa igreja aqui de Roma não foi Paulo que plantou, diferente de Tessalônica, diferente de Filipos, diferente de Corinto. Quando a gente olha para as cartas do Novo Testamento, a maioria delas, Paulo está endereçando para comunidades que ele plantou, que ele começou o trabalho ali. Roma não. Roma, ele conhece algumas pessoas, você vai no capítulo 16, você vê que Paulo conhece algumas pessoas que estão lá, mas lá no primeiro capítulo ele já deixa claro, olha, essa comunidade aqui não foi a comunidade que eu plantei. Por que Paulo, então,
está se dirigindo a essa comunidade? E como que essa comunidade surgiu? Muito provavelmente o que aconteceu é o seguinte: pessoas foram evangelizadas ao redor da Ásia Menor, pessoas foram evangelizadas na Judéia, pessoas foram evangelizadas na Galiléia, na Samaria, ou em Samaria, melhor dizendo. Pessoas foram evangelizadas no sul da Europa e, uma vez cristãos, migraram para Roma em algum momento da vida e, naturalmente, uma vez alocados em Roma, essas pessoas já eram cristãs e surgiu a igreja ali. Roma, muito provavelmente, é o que tudo indica pelas próprias saudações que Paulo faz a pessoas que ele já conhece previamente, ao que tudo indica, Roma foi uma igreja que nasceu por imigração. Muito provavelmente esse é o caso. O que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo ali em Roma é que, em vez de você ter uma comunidade que um cara foi lá e plantou, você tem um monte de casas, e cada casa é uma comunidadezinha separada. De novo, isso é algo que a gente consegue entender quando lê o capítulo 16 de Romanos. Então você tem um monte de comunidades, com um monte de etnias. Então você tem um cara que é judeu, outro cara que é fenício, outro cara que é grego, cidadão grego. Aí tem um grego que é de Corinto, mas tem outro cara que é da Macedônia. Mas estão ali. Você tem essa comunidade extremamente diversa. O que vai acontecer? Embates. Eu e o João Paulo, a gente discorda de muita coisa. João, fica aí na tua casa, faz o culto aí do jeito que você quer, que eu fico aqui na minha. Quando possível, eu vou tirar um sarrinho do João, porque lá ele faz as coisas diferentes. Ou talvez ele faça o mesmo comigo. Esse é meio que o contexto do que está acontecendo aqui em Roma. É mais ou menos essa a ideia. Eu já vou chegar no texto, gente. Prometo para vocês. Eu já vou chegar no texto. Mas a gente precisa entender mais ou menos o que está acontecendo nessa comunidade para a gente entender o texto mesmo. Esse contexto de Roma é especialmente importante, no meu entender, e aí eu sempre faço questão de falar, aqui é o meu entender, eu posso estar completamente enganado. Mas esse contexto que Roma está vivendo, que os cristãos de Roma estão vivendo, ali nos anos 50 do primeiro século, é especialmente importante para a IP-Alpha. Eu não diria nem que é extremamente importante para a igreja brasileira ou para uma igreja em Alphaville. Eu estou dizendo que esse contexto desse pessoal aqui é extremamente importante para a IP-Alpha especificamente. Pelo menos essa é a minha sensação, tendo passado aqui os últimos 20 anos da minha vida. E eu vou explicar o porquê. Quando a IP-Alpha começou, a Igreja Presbiteriana em Alphaville começou o seu trabalho, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: quando as pessoas mudavam para cá, para Alphaville, e queriam ir a uma igreja protestante, evangélica, a IP-Alpha era a opção que a pessoa tinha. E essa igreja presbiteriana acabou se formando numa diversidade denominacional que é incomum para igrejas presbiterianas. 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, e na verdade até hoje, a gente sentava junto e tinha um irmão que tinha vindo da Metodista, outro irmão que veio da Batista, outro que veio da Congregação Cristã do Brasil, outro que veio da Assembleia, e eu estou vendo ali o Felipe concordar comigo, porque ele viveu isso daí. E a gente teve que segurar um monte de bucha junto por causa dessa história. Porque, da mesma maneira que vêm pessoas de diferentes lugares, vêm as opiniões de diferentes lugares. E a gente tem que sambar e ter um jogo de cintura
para poder administrar expectativas, para poder ser gracioso, para conseguir acolher ideias e tentar trabalhar com todo mundo junto. Mas a gente formou essa comunidade extremamente diversa, que não cresceu sem as dores das discussões a respeito de coisas que para o culto são supérfluas, muitas vezes. Muitas vezes. Eu acredito que foi enriquecedor. O resultado que nós temos hoje de uma igreja acolhedora, em especial acolhedora de gente muito diferente umas das outras, eu acho que é resultado do processo de maturidade e de convívio entre diferentes, me parece. Agora, entender o que Paulo tinha de mensagem para uma comunidade diversa no primeiro século, como foi a comunidade de Roma, é extremamente útil para nós nessa comunidade atual que carrega essa diversidade. Por isso, eu queria ler primeiro Romanos 14, 14, e depois a gente vai para o 12. Tá? Vamos lá. Primeiro Romanos 14, 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Vamos lá. Depois disso a gente vai para Romanos 12, mas vamos trabalhar com isso que Paulo está falando. A ideia de impureza aqui, ela carrega necessariamente elemento cultico, ritualístico. E, portanto, quando a gente fala de algo cultico e ritualístico no ambiente da antiguidade, comunitário. Quando a gente está falando de impureza, o que a gente está falando aqui? Daquilo que tem que ser separado, porque está impuro, não pode entrar em contato com o resto da comunidade. E Paulo está chegando para essa turma diversa em Roma, que tem judeus, que tem gentios, e está dizendo o seguinte: olha, eu tenho convicção em Cristo, no nosso Senhor, de que nada é em si mesmo, intrinsecamente, ontologicamente impuro. Exceto para quem assim o considera. Então, veja só. Eu posso pregar de chinelo? Depende. O que Paulo está dizendo aqui nessa passagem é que depende. É precisamente isso, depende. Paulo está dizendo o seguinte: o chinelo é impuro? Culticamente impuro, ritualisticamente impuro? Paulo está dizendo, não tem nada que seja em si mesmo impuro, exceto para aquele que assim o considera. Ou seja, se eu estou numa comunidade, e o Luiz, por exemplo, é uma pessoa que é muito tradicional, ele pensa as coisas, não é o caso, né, Luiz, mas tudo bem. É muito tradicional, ele pensa as coisas de uma maneira muito estrita, e para ele, o fato de eu chegar aqui, e eu sou uma pessoa bem calorenta, gente, tá? Eu sinto calor com facilidade. O que eu fui fazer na Flórida? Não sei. Sofri com isso. Mas assim, se para o Luiz eu chegar aqui de chinelo, é algo que denota desrespeito, é algo que denota irreverência, então eu chegar aqui de chinelo prejudica ele. Esse é o princípio básico do que Paulo está falando aqui. E essa é uma questão para Paulo que diz respeito à comunidade, que diz respeito a culto, e, portanto,
o nosso intento é tentar acomodar entre as pessoas um determinado consenso. A nossa tarefa é acomodar entre as pessoas um determinado consenso. O chinelo em si mesmo é impuro? De jeito nenhum. Não existe nada no chinelo que seja impuro, a não ser, talvez, o chulé de alguém, que ninguém é obrigado a aguentar. Vou dar um exemplo, talvez, um pouco mais claro sobre isso. A gravata é impura? De novo, depende. A gravata é um instrumento de vestuário que, no contexto brasileiro, na maior parte do ano, pelo menos para o intento para o qual ela foi criada, é uma peça de vestuário que não faz muito sentido. A gravata, quando foi criada, ela foi criada para fornecer um determinado tipo de fechamento no pescoço para evitar que o vento invadisse a vestimenta de quem vai enfrentar o frio. Camisa sozinha não dá conta. E você não quer usar um cachecol, você usa uma gravata. A gravata é impura? De jeito nenhum. Entretanto, se você vai numa igreja anglicana, se você vai numa igreja luterana, se você vai até mesmo em algumas igrejas presbiterianas, como uma vez, a convite, eu fui assistir um culto na igreja presbiteriana, na Catedral Evangélica, que é uma igreja presbiteriana independente, a pregação extraordinária. Uma pregação extraordinária. E você olha lá, o pregador, o pastor da igreja, com aquilo que a gente chama de vestes litúrgicas, estola. E com as cores litúrgicas, inclusive. Nesse determinado período do ano, usa-se uma determinada cor de estola. Você não vai ver o cara de gravata. E se você fosse na minha igreja lá na Flórida, a igreja minha lá na Flórida é o seguinte. Era uma igreja que fica, né, à beira de um dos canais de Fort Lauderdale. E, curiosamente, a gente tinha janelas como essas, mas sem os vitrais, bem transparente, e dava para ver o canal. E uma das discussões que a gente tinha antes do culto, na preparação do culto com a equipe diaconal e tal, era o seguinte, a gente fecha as cortinas durante o culto ou a gente deixa aberto? Porque se deixa aberto, entra a luminosidade do dia melhor, e é muito bonito o canal, só que se deixa aberto, durante o culto, às vezes passa um cara de stand-up paddle e dá um oizinho para todo mundo que está... Agora, estou dando esse contexto para você imaginar como que é para um pregador, nesse contexto, estar de terno e gravata. Na catedral evangélica, com órgão de tubos atrás, o cara estar de estola, inclusive faz sentido. Você olha assim, combina. Agora, se o cara aparece de estola nessa minha igreja, em que as pessoas saem da praia e vão para a igreja, o chinelo é quase santo, não é que ele é impuro. O chinelo é quase santo. É uma coisa assim, por que esse cara, num calor de 36 graus, umidade relativa do ar de 80%, por que essa pessoa está com uma estola? Você vai passar o culto inteiro com dó do cara, em vez de prestar atenção no que ele está dizendo. Essas coisas dependem. O que Paulo orienta para nós, então? Ele orienta que primeiro a gente forme um senso comunitário para depois discutir essas coisas. Então, o que acontece? Eu e o Felipe, eu e o João, Luiz, a missionária Denise, antes da gente começar a discutir a respeito de detalhes de como um culto tem que ser, a gente vai construir uma identidade comunitária, intimidade entre a gente vai comer junto, a gente vai ver
Alguns domingos atrás eu falei a respeito daquela mentalidade que enxerga o mundo pelas lentes do Evangelho. A gente vai construir isso junto para depois a gente começar a discutir como é que o culto vai ser. O volume da música. Primeiro a gente vai construir uma identidade comunitária. Essa identidade comunitária começa no Evangelho. E Paulo descreve o início dessa caminhada no capítulo 12 de Romanos. Por isso que eu falei para você deixar aberto. Diz o seguinte, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entreguem-se de todo o coração, com tudo que vocês têm. O culto racional de vocês é esse. E que vocês se coloquem à disposição de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente vai começar um exercício de sentar junto, conversar junto, como que a gente transforma a nossa mente de acordo com o Evangelho e vive isso no dia a dia, e experimenta a comunidade. Aliás, por isso é importante que a gente faça parte, por exemplo, de pequenos grupos, para exercitar isso daqui. Junto a gente vai transformando a nossa mente. Esse ato de transformação mental, esse ato de transformar a maneira como a gente pensa de acordo com as orientações do Evangelho e enxergar o mundo de acordo com as lentes do Evangelho, esse exercício comunitário, isso já é o culto. É a coisa começando. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse exercício comunitário, ele precisa fazer com que a gente passe a imaginar essa comunidade a partir daquilo que nós somos. Ou seja, não muita coisa. Vocês vão fazer esse exercício, nós vamos fazer esse exercício de transformar nossa mente de acordo com os valores do Evangelho, e a primeira coisa que precisa acontecer é a gente parar de pensar que a gente é tão importante assim. Cada um tem um conceito equilibrado a respeito de si mesmo, a respeito de quem nós somos. Eu sou diácono, tá, beleza, isso não é quem você é. Você é um pecador. Desculpa, Fê. Você é um pecador amado, mas um pecador. Não. Você não é um presbítero. Você é um pecador amado, mas um pecador. Talvez um pecador extremamente inteligente, talvez um pecador extremamente criativo, talvez um pecador extremamente atlético. Deus deu cada um desses dons para cada um de nós, para exercermos o serviço dele. Mas ainda assim somos um pecador. Cada um de nós é um pecador. Como Lutero gostava de dizer, simultaneamente justificado e pecador. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça nos foi dada. E aí ele faz uma lista desses dons. Porque realmente, como que a gente começa o exercício de pensar o culto? A gente começa o exercício de pensar o culto, primeiro, não pensando muito a respeito de nós mesmos. Segundo, a gente começa a conhecer cada um e entender quais são as virtudes de cada um, o que Deus entregou para cada um, para que seja efetuado o serviço, o verdadeiro culto. Culto começa com comunidade não começa com culto. Eu não vou pegar uma pessoa que tem extrema vergonha de falar em público e falar, fulano, hoje você que vai fazer a organização litúrgica
E você vai pegar o microfone, vai apresentar o pregador e vai... Vou jogar o cara nessa fogueira aí. A gente não pode fazer um treco desse. Da mesma maneira, a gente tem que saber quando a gente é desafinado. E se alguém falar para nós, olha, você precisa estudar uma aula de canto, não é para a gente ficar chateado com isso. Talvez a pessoa fale de maldade, às vezes acontece. Mas sei lá, agora que a gente tem o recurso de escutar o louvor depois, o cara falou que eu sou desafinado. Aliás, bastante gente fala que eu sou, viu? O cara falou que eu sou desafinado. Eu vou lá ouvir o culto depois e, né, ver o quanto eu sou, não sou. Mas o culto ele começa nesse conhecimento mútuo. A gente só vai saber o que cada um é na medida em que a gente explora relacionamento. Como que a gente faz isso? Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestem o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Você quer saber como que você preserva um culto bem feito a Deus? Você quer saber como que um culto a Deus bem feito vai estar preservado? Muito menos com discussão a respeito de se vai ter teclado ou não, e muito mais perguntando para o tecladista o que ele precisa para que ele esteja bem para tocar com a gente. Muito menos esperando que o pastor pregue a mensagem que vai mudar as nossas vidas, e muito mais orando por esse pastor durante a semana, para que o estudo dele seja proveitoso, o preparo dele seja proveitoso. Muito menos criticando o despreparo do professor de escola dominical. E muito mais orando e oferecendo para ele oportunidades para que ele busque capacitação. É assim que a coisa vai acontecendo. Isso é a representação do amor, que constrói a comunidade e então construirá um culto racional. Compartilhai as necessidades dos santos. Por que a gente, no nosso culto, tenta identificar as pessoas que precisam de oração? É por causa disso. Praticai a hospitalidade. Abençoai-vos, ou melhor, abençoai os que vos perseguem. Abençoais e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E aí, a gente volta para a ideia de Filipenses 2, que a gente já leu em domingos passados. Tem de vós o mesmo sentimento uns para com os outros, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quando eu olho para um versículo desse, eu me encho de medo, porque eu estou aqui falando, né? E aí, quando eu estou aqui falando, eu estudei, eu até acho que eu sei alguma coisa. Esse negócio de não ser sábio aos próprios olhos é terrível. Agora, tanta discussão que divide a gente no jantar, no Natal. Cada um da família foi para um lado porque tinha opinião diferente, brigaram no Natal. Quanta discussão dentro da igreja a respeito do o piano fica localizado onde, não quero mais piano porque ocupa muito espaço. Todas essas discussões acontecem por quê? Porque a gente se acha senhor da razão. Porque a gente se considera sábio aos nossos próprios olhos. Então, Paulo vai descrevendo para nós esse funcionamento comunitário, e a gente vai percebendo
que, na medida em que a gente é uma comunidade funcional, que se ama, que se abençoa, a tendência é que nós tenhamos um culto que é bem feito, razoável. O C.S. Lewis, o escritor anglicano das Crônicas de Nárnia, de cristianismo puro e simples, ele nunca gostou muito de culto, não. Ele, inclusive, assim, do ápice do que alguém pode ser arrogante para descrever um culto, uma celebração litúrgica, né, ele dizia algo como: o culto é você ouvir um palestrante de segunda e música de terceira. Eu não acho que isso é tão verdadeiro, mas era a sensação dele. Tá? Era a sensação que ele tinha, de desagrado estético com a coisa. Né? Era a sensação que ele tinha. E aí ele não parava por aí, graças a Deus ele não para por aí, que se parasse por aí é só um cara arrogante. Né? Mas ele continua dizendo o seguinte: é isso que faz com que o culto seja culto. É isso que faz com que o culto seja culto. Por que é isso que faz com que o culto seja culto? Porque o culto ele é comunitário. Então, a gente vai cultuar junto nas limitações mútuas que a gente tem. É precisamente porque e aí eu vou falar de mim mesmo, não vou falar do C.S. Lewis, eu não sou lá muito chegado em coral, eu não gosto muito. Questão de gosto, nada contra os corais em si mesmos, mas eu não sou muito chegado. O que faz o culto ser culto? Eu gostar tanto da pessoa que está no coral, eu amar tanto as pessoas que fazem o coral, que eu respeito o tanto de tempo que eles ensaiaram, eu respeito a disposição deles de estar ali naquele domingo, e mais do que respeitar, eu quero ouvi-los, mesmo que aquilo não seja a manifestação que mais me agrada do ponto de vista estético. Nem sempre eu consigo, mas a ideia é essa. Né? Tem uma estudiosa do Novo Testamento chamada Amy Jill Levine, que ela fala assim: eu me surpreendo que seja possível que alguém apresente uma tese diferente todo domingo. Ela está falando de pregação. E o que ela está dizendo é o seguinte: olha, eu trabalho na academia, eu sei como a coisa funciona. A gente demora, às vezes, meses para conseguir fazer uma apresentação de 50 minutos. Se o que você tem é uma pessoa fazendo apresentações de 50 minutos todo domingo, uma diferente da outra, é de se esperar que você não vá encontrar a mesma qualidade todo domingo. É surpreendente que o cara consiga fazer isso. E passe uma vida fazendo, no caso de alguns pregadores. Onde que está o nosso senso comunitário? Nosso senso comunitário está em duas coisas. Hoje eu dei uma pescada na pregação, hoje eu dei uma viajada, acho que o Hilderzão não foi tão bem quanto ele costuma ir. Nosso papel comunitário é o seguinte: primeiro, eu amo o Hilder, eu amo a comunidade, eu estou ali ouvindo o que ele tem a dizer. Eu tenho confiança de que ele se preparou, eu tenho confiança de que ele está fazendo o melhor dele. Segundo, eu acredito que o Espírito Santo opera no texto que está sendo lido, está sendo exposto. Esse é o senso comunitário. Por isso, assim, toda briga a respeito de culto, toda briga a respeito de como a gente faz as coisas no domingo, começa com construir uma base sólida comunitária. Porque se, de repente, um dia eu pego, Fê, você vai dar aula no semestre que vem, segundo domingo de agosto. E, às vezes, o Fê vem aqui e vai mal. Pode acontecer. Estava nervoso, ficou doente no dia anterior, enfim, tem N circunstâncias que pode acontecer, não foi muito bem. Se eu tenho um senso fraternal e comunitário, o fato disso ter acontecido não vai fazer
com que eu fique frustrado porque o evento em si não foi tão bom quanto poderia ser. Mas se eu tenho o espírito fraternal e comunitário, o Espírito Santo de Deus é assim, vai esperar acabar e vai sentar com fé e falar, olha, na próxima a gente vai melhorar, tem pontos aqui que dá para cobrir e tal, aconteceu alguma coisa, você está bem? Está tudo tranquilo? Antes da gente falar de culto, a gente fala de comunidade, sempre. Essa é a ideia. Eu queria concluir dizendo o seguinte, para esses cristãos aqui de Roma, não foi fácil fazer isso. Eles estavam separados, cada um na sua casa, tirando sarro uns dos outros. Aliás, é isso mesmo. Vocês que comem de qualquer coisa, não fiquem tirando sarro do cara que só come legumes. Romanos capítulo 14. Para eles não foi fácil, para nós não é fácil também. Para eles foi muito difícil, para nós é muito difícil também. O que é o nosso pedido? O que é o sinal nosso de maturidade? É que a divergência e a diferença seja mais um degrau, e aí eu concluo com isso, a diferença e a divergência seja mais um degrau no conhecimento comunitário do outro. Eu conheço o João até a página 35. Aí o dia que eu discordei dele, não é um motivo para eu ir para um lado e ele ir para o outro. O dia que eu discordei dele é o dia que eu falo assim, João, nessa discordância aqui a gente vai sentar e discutir, eu sei que você me ama, eu acredito que você saiba que eu te amo também, e porque a gente discorda, a gente está preparado para chegar na página 36, 37, 38, 39, 40. A gente vai se conhecer mais. Aí a gente pode cultuar junto. Aí o dia que o João desafinar do meu lado, eu falo assim, cara, desafinou, que bacana. Está batendo palma fora do tempo. O João não faz isso, é músico, é bom. Quem faz sou eu. Está batendo palma fora do tempo, João. Mas está tão bom estar aqui do teu lado. Mesmo você batendo palma fora do tempo, viu? Está tão bom estar aqui do teu lado, está tão bom te conhecer. É tão bom a gente dividir essas coisas juntos. É tão bom ser mutuamente frágil quando a gente sabe que o outro ali é o cara que me ama e quer me sustentar nas minhas fragilidades. Queria orar com você. Pai amado, eu te agradeço por essa manhã, te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos prepara para uma vida comunitária amorosa e que nos leva a um culto que começa no nosso amor fraterno. Um culto que começa na nossa transformação de mentes que acontece em comunidade. E opera isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Para aqueles que talvez estejam estranhando terminar 10h23, a nossa meta é terminar lá pelas 10h20 nos domingos, para que a gente tenha um espaço um pouco mais, um pouco menos apertado para preparar o próprio culto que a gente conversou tanto, tá bom? Deus abençoe, pessoal.